Você já se pegou julgando alguém pela aparência? Olhou para uma pessoa e, sem conhecer sua história, decidiu quem ela era? E se essa pessoa que você julgou estivesse muito acima de você na escala social? É sobre esse tipo de engano que nossa história de hoje trata. Uma história sobre preconceito, abuso de poder e a lição que vem quando presumimos demais. A manhã de segunda-feira amanheceu cinzenta na cidade de São Paulo. O céu nublado prometia chuva, mas doutora Helena Gomes não se importava com isso. Aos 78 anos, ela estava acostumada a enfrentar tempestades muito maiores que uma garoa paulistana. Vestida com simplicidade, calça de linho bege, blusa de algodão azul marinho e um casaco leve, ela esperava pelo motorista que a levaria ao posto de saúde do bairro do Ipiranga para sua consulta de rotina. Helena morava sozinha, em um apartamento confortável, mas sem ostentação, próximo ao Parque da Aclimação. Viúva há 15 anos, tinha 2 filhos que viviam em cidades diferentes. Ricardo era diplomata e servia na Embaixada Brasileira em Londres. Camila era professora universitária em Salvador. Ambos insistiam que a mãe deveria ter uma acompanhante, em tempo integral, mas Helena valorizava sua independência. Enquanto eu puder me virar sozinha, assim será, costumava dizer com a firmeza que a caracterizava desde os tempos em que ocupava uma das cadeiras mais importantes do judiciário brasileiro, porque Helena Gomes não era uma senhora comum. Durante 27 anos, ela havia sido juíza federal, chegando ao posto mais alto de sua carreira 7 anos antes de se aposentar. Ministra do Supremo Tribunal Federal. Foi a segunda mulher negra a ocupar tal posto, depois de uma carreira marcada por decisões técnicas, corajosas e muitas vezes polêmicas. Seus votos em casos de discriminação racial e defesa dos direitos humanos eram estudados em faculdades de direito por todo o país. Agora, 3 anos após a aposentadoria compulsória, ela levava uma vida mais tranquila, dedicava-se à leitura, participava ocasionalmente de palestras em universidades e fazia questão de cuidar pessoalmente de sua saúde. Era por isso que, naquela segunda-feira, aguardava Wilson, seu motorista de confiança, para levá-la ao posto de saúde para o acompanhamento mensal de sua pressão arterial. O carro parou em frente ao prédio pontualmente às 8h30. Wilson, senhor negro de 60 anos que trabalhava para Helena desde que ela ainda era ministra, saiu apressado para abrir a porta traseira. Bom dia, doutora. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo, Wilson. E com você e sua família? Todos bem, graças a Deus. A neta nasceu no domingo, anunciou, com um sorriso que não cabia no rosto. Que maravilha. Parabéns, vovô. Helena sorriu, genuinamente, feliz com a notícia. Como se chama a pequena? Helena, respondeu Wilson com um misto de orgulho e timidez. Minha filha quis homenagear a senhora. Helena sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura. É uma honra muito grande, Wilson. Muito obrigada. Durante o trajeto de 15 minutos até o posto de saúde, conversaram sobre a recém-nascida e sobre os planos que Wilson e sua esposa tinham de passar mais tempo com a neta, agora que ambos se aproximavam da aposentadoria. Helena ouvia com atenção, fazendo perguntas e comentários. Para ela, Wilson não era apenas um funcionário, mas um amigo que a acompanhara em momentos cruciais de sua vida profissional e pessoal. O carro estacionou em frente à UBS Dr. José Guilherme, no Ipiranga. O posto de saúde estava movimentado, como costumava ficar nas manhãs de segunda-feira. Pessoas de todas as idades aguardavam atendimento, algumas com expressões de dor, outras com o mero cansaço de quem sabe que enfrentará horas de espera. Quer que eu entre com a senhora? Doutora, ofereceu Wilson. Não precisa, Wilson. Vou ficar bem. Volte em 1 hora, por favor. Helena desceu do carro com cuidado, apoiando-se discretamente na bengala que usava desde que uma artrose no joelho direito começara a incomodá-la. Caminhou devagar até a entrada da UBS, onde uma fila se formava para a triagem inicial. Foi quando ela ouviu os gritos. Não vou esperar mais nem 1 minuto. Vocês têm obrigação de me atender agora. Um homem de aproximadamente 30 anos gesticulava, nervosamente diante do balcão de recepção. Vestia jeans e uma camiseta preta com a inscrição Polícia Civil e falava em um tom cada vez mais alto com a recepcionista,
uma jovem mulher que parecia simultaneamente assustada e irritada. Senhor, como já expliquei, o atendimento é por ordem de chegada e prioridades. Os casos mais urgentes e pessoas com prioridade legal são atendidos primeiro. Respondi à recepcionista, tentando manter a calma. Você não sabe quem eu sou? O homem bateu no balcão. Sou policial. Estou aqui para fazer um BO sobre atendimento ao meu irmão. Ele veio ontem com dor no peito e mandaram ele para casa com dipirona. Isso é negligência. Helena observava a cena enquanto aguardava na fila. Notou que as pessoas recuavam, evitando olhar diretamente para o homem exaltado. O medo era palpável no ambiente. Senhor, se o senhor deseja fazer uma reclamação formal, temos um formulário específico. Ou o senhor pode procurar a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, tentou explicar a recepcionista. Não quero saber de formulário nenhum. Quero falar com o responsável por esse lugar agora. O homem elevou ainda mais a voz, e Helena percebeu que ele levou a mão à cintura, onde possivelmente carregava uma arma, num gesto claramente intimidatório. A ex-ministra não conseguiu se conter. Aos 78 anos, após uma vida inteira defendendo a lei e a ordem, não ficaria parada observando um abuso de autoridade tão flagrante. Deu um passo à frente, apoiando-se em sua bengala. Com licença, disse com a voz calma, mas firme que usara por décadas nos tribunais. O senhor está perturbando o funcionamento de um serviço público de saúde e ameaçando uma funcionária no exercício de sua função. Isso constitui crime, conforme o artigo 331 do Código Penal. O homem virou-se, surpreso por ser interpelado. Seus olhos percorreram a figura de Helena de cima a baixo. Uma senhora negra, de cabelos brancos crespos, cortados curtos, apoiada em uma bengala. Seu olhar inicial de surpresa rapidamente se transformou em desdém. E quem é a senhora para me dizer o que é crime ou não? Perguntou com um sorriso de escárnio. Volta para a fila e espera sua vez como todo mundo, vovó. Helena não se intimidou. Sou uma cidadã que conhece seus direitos e os dos outros. E o senhor, como policial, deveria dar o exemplo, não causar tumulto. Se tem uma reclamação legítima, existem canais apropriados. O homem deu um passo em direção a Helena, claramente tentando intimidá-la com sua presença física. Era pelo menos 30 centímetros mais alto que ela e ocupava o espaço de maneira ameaçadora. A senhora não sabe com quem está falando. Eu sou a autoridade aqui, entendeu? Ele apontou o dedo a centímetros do rosto de Helena. Agora, sai da minha frente antes que eu te leve junto para a delegacia por desacato. Foi nesse momento que uma enfermeira mais velha, que observava a cena de longe, aproximou-se rapidamente. Doutora Helena, que prazer revê-la, disse ela, colocando-se entre a idosa e o policial. Sua consulta está marcada para agora. Por favor, venha comigo. O policial franziu o senho, momentaneamente confuso com a deferência demonstrada à senhora que ele acabara de ameaçar. Espera aí, disse, segurando o braço de Helena com força. Não terminei de falar com ela. Solte-me imediatamente, exigiu Helena, com uma dignidade que contrastava com a violência da abordagem. Vai fazer o que se eu não soltar, vovó? Chamar seus netinhos? Zombou o homem, apertando ainda mais o braço da idosa. Foi quando a enfermeira, com os olhos arregalados, interveio. Senhor, o senhor não sabe quem ela é? Esta é a doutora Helena Gomes, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal. O policial congelou. Sua expressão mudou rapidamente de arrogância para incredulidade. Depois, para um misto de medo e constrangimento. Soltou o braço de Helena como se tivesse levado um choque. Eu não... gaguejou. O senhor acabou de ameaçar e agredir fisicamente uma ex-ministra do STF, continuou a enfermeira, agora com confiança renovada. Isso é um crime muito sério. O silêncio tomou conta da sala de espera. Todos os olhares estavam fixos na cena. O policial descomposto, Helena com sua dignidade inabalável e a enfermeira protetora ao seu lado. Helena ajeitou a manga de sua blusa, onde a mão do policial havia deixado uma marca avermelhada. Qual é o seu nome?
Completo e matrícula, policial? Perguntou ela, com a mesma calma que utilizava para inquirir advogados no tribunal. Eu... Ricardo Menezes, matrícula 78932. Respondeu automaticamente, ainda em estado de choque. Muito bem, Sr. Menezes. O senhor acabou de cometer pelo menos 3 crimes: abuso de autoridade, ameaça e agressão a uma idosa. Helena falava sem elevar a voz, mas cada palavra carregava o peso de décadas aplicando a lei. Sugiro que se retire imediatamente e reflita sobre seu comportamento. A reclamação sobre o atendimento ao seu irmão é legítima e deve ser ouvida, mas há formas adequadas de fazê-la, entendeu? Menezes assentiu silenciosamente, seu rosto agora pálido. Peço desculpas, doutora. Eu não sabia quem a senhora era. Helena olhou diretamente nos olhos dele. Esse é exatamente o problema, policial Menezes. O senhor jamais deveria tratar qualquer cidadão dessa forma, independentemente de quem seja. A lei vale para todos, não apenas para pessoas com cargos importantes. As pessoas na sala de espera começaram a murmurar entre si. Alguns aplaudiram discretamente. A recepcionista, antes acuada, agora observava a cena com admiração evidente. Menezes deu alguns passos para trás, claramente querendo sair dali o mais rápido possível. Sem dizer mais nada, virou-se e dirigiu-se à saída, as costas curvadas como se carregasse um peso invisível. Helena respirou fundo e virou-se para a enfermeira. Obrigada pela intervenção, mas creio que não nos conhecemos, disse com um sorriso gentil. Na verdade não, doutora, admitiu a enfermeira, também sorrindo. Sou Márcia. Reconheci a senhora dos jornais e dos livros, de direito do meu filho que está na faculdade. Ele é seu grande admirador. Agradeço a gentileza, Márcia. Helena ajeitou o casaco. Agora, se não se importa, eu realmente preciso verificar minha pressão arterial. Suspeito que após esse incidente, ela não estará nos níveis ideais. As duas mulheres riram levemente, quebrando a tensão do ambiente. A recepcionista, agora recomposta, apressou-se a chamar uma técnica de enfermagem para atender Helena imediatamente. À medida que Helena seguia para a sala de triagem, acompanhada pela técnica de enfermagem, ouvia os comentários dos outros, pacientes. É mesmo a ministra do Supremo? Aquela que deu aquele voto histórico sobre cotas raciais? Minha filha fez um trabalho sobre ela na faculdade. Helena permitiu-se um pequeno sorriso, não por vaidade, mas porque sabia que sua presença ali, naquele posto de saúde de bairro, usando o mesmo sistema público que qualquer outro cidadão, era um testemunho silencioso dos princípios que defendera durante toda a sua carreira. Igualdade, dignidade e respeito. Na sala de triagem, a técnica de enfermagem mediu sua pressão. 15/9, doutora, um pouco alterada. A jovem sorriu, mas considerando o que acabou de acontecer, até que está boa. Obrigada, minha querida, respondeu Helena. É sempre bom manter a calma em situações de estresse. Aprendi isso nos meus anos de tribunal. A senhora foi incrível lá fora. A técnica não conseguiu conter a admiração. Colocou aquele policial no lugar dele sem nem levantar a voz. As palavras têm poder quando ditas com convicção, respondeu Helena. Não precisamos gritar para sermos ouvidos. Precisamos apenas ter certeza do que estamos dizendo. Após terminar a consulta com o clínico geral, que lhe receitou os mesmos medicamentos para a hipertensão que já tomava, Helena dirigiu-se à saída do posto. Para sua surpresa, Wilson já a esperava no saguão, parecendo preocupado. Doutora, está tudo bem? Ouvi dizer que houve um problema aqui com um policial. As notícias corriam rápido, pensou Helena. Está tudo bem, Wilson. Apenas um pequeno desentendimento que já foi resolvido. Enquanto caminhavam para o carro, Helena notou um grupo de 3 policiais militares parados próximo à entrada. Um deles se aproximou assim que a viu. Doutora Helena Gomes? Perguntou respeitosamente. Sim, sou o tenente Oliveira. Ele bateu continência. O comando do 16º Batalhão foi informado sobre o incidente ocorrido aqui. Gostaria de pedir desculpas em nome da corporação e informar que o policial Menezes já foi chamado para prestar esclarecimentos. Helena assentiu. Agradeço a atenção, tenente. Mas sugiro que, além das medidas disciplinares adequadas,
vocês também considerem um treinamento mais rigoroso sobre abordagem e tratamento ao público. O que presenciei hoje não foi um caso isolado, infelizmente. Sim, senhora. Levarei sua sugestão ao comandante. O tenente hesitou. Doutora, se a senhora desejar registrar uma ocorrência formal, não será necessário por enquanto, interrompeu Helena. Prefiro acreditar que a experiência servirá como lição. Mas se souber que o comportamento se repetiu, tomarei as medidas cabíveis. Compreendo, doutora. Obrigado. Helena e Wilson seguiram para o carro. Ao entrar no veículo, a ex-ministra finalmente permitiu-se demonstrar cansaço, reclinando-se no assento. A senhora tem certeza que está bem? Insistiu Wilson, preocupado. Posso levá-la ao hospital para um check-up mais completo. Estou bem, Wilson. Apenas cansada. Ela sorriu. A idade chega para todos, até para ex-ministros do Supremo. Durante o trajeto de volta, Helena ficou silenciosa, contemplando a cidade pela janela. São Paulo continuava cinzenta. A chuva agora caía fina sobre o asfalto. Pensava na ironia da situação que acabara de vivenciar. Durante anos, como a segunda mulher negra a ocupar uma cadeira no STF, havia trabalhado incansavelmente para combater o racismo institucional e defender a dignidade de todos os cidadãos perante a lei. E agora, mesmo aposentada, viu-se tendo que enfrentar o mesmo tipo de preconceito que combateu por décadas. A diferença é que ela tinha um nome que impunha respeito. Ela tinha décadas de carreira jurídica que faziam policiais baterem continência. Ela tinha privilégios que a maioria das mulheres negras idosas jamais teriam, e isso a entristecia profundamente. Ao chegar em casa, recusou a oferta de Wilson para ajudá-la a subir. Precisava desse momento sozinha. No elevador, refletiu sobre quantas Helenas anônimas enfrentavam situações semelhantes todos os dias, sem ter um título ou uma carreira renomada para protegê-las. Ao entrar no apartamento, o telefone já estava tocando. Era Camila, sua filha. Mãe, estou tentando falar com a senhora há 1 hora. É verdade que a senhora enfrentou um policial no posto de saúde? Helena riu. As notícias voam. Como você ficou sabendo? Está no Twitter. Mãe! Alguém gravou e postou. A senhora está bem? Preciso pegar um avião para São Paulo? Estou perfeitamente bem, Camila. E não, você não precisa largar suas aulas para vir até aqui. Foi apenas um incidente desagradável que já passou. Não foi apenas nada, mãe. Aquele homem a agrediu. E se não soubessem quem a senhora é? E se... É exatamente sobre... Isso que estive pensando, filha. Interrompeu Helena, com a voz subitamente séria. E se fosse qualquer outra senhora negra de 78 anos? E se fosse uma mulher sem meu histórico, sem meu reconhecimento público? O que teria acontecido com ela? O silêncio do outro lado da linha indicava que Camila compreendia perfeitamente o ponto. É por isso que seu trabalho como professor é tão importante, Camila, continuou Helena. Cada aluno que você forma com consciência sobre direitos e igualdade é uma pequena vitória contra esse tipo de comportamento. A senhora sempre encontra um jeito de transformar tudo em uma lição, não é, mãe? A voz de Camila tinha um sorriso implícito. Velhos hábitos de uma velha juíza, respondeu Helena, também sorrindo. Após desligar, Helena caminhou até seu escritório. A parede estava decorada com diplomas, condecorações e fotografias que documentavam sua trajetória. Ela raramente parava para olhar aqueles quadros. Não era de seu feitio glorificar o passado, mas naquele dia, sentiu necessidade de se reconectar com sua história. Em uma das fotos, estava ao lado de seu mentor, o primeiro-ministro negro a ocupar uma cadeira no STF. Em outra, aparecia no dia de sua posse, tendo ao lado os 2 filhos, ainda adolescentes. Outra mostrava-a recebendo uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil por sua contribuição ao direito brasileiro. Era uma carreira de sucesso, sem dúvida. Uma trajetória que inspirava jovens negros e negras por todo o país. Mas naquele dia, Helena sentiu que ainda havia muito a ser feito. O incidente no posto de saúde era apenas um reflexo de um problema muito maior e mais enraizado na sociedade brasileira. Sentou-se à escrivaninha e ligou o computador.
Um e-mail de seu editor piscava na tela, perguntando sobre o andamento de suas memórias. O livro estava sendo aguardado ansiosamente por juristas e estudantes de direito. Helena havia adiado a escrita várias vezes, sentindo que ainda não era o momento certo. Agora, porém, algo havia mudado. Ela começou a digitar. Aos 78 anos, pensei que já havia visto e vivido tudo o que o Brasil poderia me mostrar. Nascida no interior da Bahia, filha de uma empregada doméstica e um pedreiro, minha jornada até o Supremo Tribunal Federal foi longa e árdua. Quebrei barreiras, abri portas, enfrentei preconceitos. Pensei que, ao me aposentar, poderia finalmente descansar. Estava enganada. Hoje, em um posto de saúde do Ipiranga, em São Paulo, fui lembrada de que a luta não termina nunca, que o respeito à dignidade humana, especialmente quando se trata de mulheres negras e idosas, ainda é um ideal a ser alcançado, não uma realidade consolidada. Decidi, portanto, compartilhar minha história não como uma celebração de conquistas pessoais, mas como um testemunho de que a justiça é um trabalho constante, um trabalho que não termina quando penduramos a toga. Helena parou de digitar e olhou pela janela. A chuva havia cessado e um fraco sol começava a romper entre as nuvens. Ela sorriu. Talvez aquele incidente desagradável tivesse um propósito maior. Talvez fosse o empurrão que precisava para compartilhar sua história e, quem sabe, inspirar outros a continuarem a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Porque, no final das contas, não importava que ela tivesse sido ministra do Supremo Tribunal Federal. O que importava era que ela era uma cidadã brasileira que merecia respeito, assim como todos os outros que aguardavam atendimento naquele posto de saúde. E essa, concluiu Helena enquanto voltava a digitar suas memórias, era a verdadeira lição que precisava ser aprendida. Por todos. 3 meses depois, o livro Além da Toga, Memórias de uma Juíza Brasileira foi lançado em uma grande livraria no centro de São Paulo. A fila para autógrafos dobrava o quarteirão. Estudantes de direito, advogados, juízes e cidadãos comuns aguardavam pacientemente para conhecer a mulher cuja carreira e vida pessoal haviam se tornado ainda mais relevantes após o incidente do posto de saúde, como ficou conhecido nas redes sociais. O policial Ricardo Menezes não foi demitido. Por insistência da própria Helena, ele foi designado para um programa de reciclagem e passou a atuar em projetos de policiamento comunitário, onde aprendia diariamente sobre respeito, diversidade e dignidade. E enquanto Helena assinava cópia após cópia de seu livro, ela sabia que sua maior contribuição não estava nas decisões judiciais que tomara no passado, mas no exemplo que continuava a dar no presente. O de uma mulher que, mesmo aos 78 anos, ainda encontrava forças para se levantar e dizer não ao preconceito e à injustiça. Porque a verdadeira justiça não se limita aos tribunais. Ela precisa existir nos postos de saúde, nas ruas, nas escolas e em todos os espaços onde pessoas se encontram. E para que isso aconteça, todos precisamos estar dispostos a nos manifestar quando testemunhamos uma injustiça. Tenha a vítima um cargo importante ou não. Esta é a lição que Helena Gomes continuava a ensinar. E era uma lição que o Brasil ainda precisava muito aprender. Se esta história te fez refletir sobre como tratamos nossos idosos, especialmente os negros, inscreva-se no canal para mais relatos que nos fazem pensar sobre respeito, dignidade e a luta constante por um país mais justo para todos, independentemente de títulos ou posições.